Então, pessoal, como eu comentei com vocês na nossa última aula, a gente estava começando a falar sobre a questão da industrialização. Fiz aí, né, um retrospecto histórico com vocês, fiz aí uma análise, né, histórica com vocês, expliquei os tipos de indústria que existem e agora está na hora da gente aprofundar um pouco mais os nossos estudos, né? Uma coisa que é interessante vocês perceberem que sempre quando o assunto é industrialização, pessoal, normalmente ele cai junto, né, com uma questão que envolve a saída das pessoas do campo para a cidade, que é o chamado êxodo rural, né? Porque para a indústria poder se desenvolver, ela precisava da cidade, entendeu? Ela tinha que ter a cidade como base para que a indústria pudesse se desenvolver. Porque era justamente na cidade que estavam todas as características que a indústria precisava para conseguir fazer o seu desenvolvimento, né? Bom, resumindo, pessoal, não dá para ter indústria na área rural, beleza? Não dá para ter indústria na área rural. Então, quando você olha, né, para aquilo que a indústria precisa, ela precisa de mão de obra, mercado consumidor, ela precisa de uma rede de transporte, ela precisa de uma rede de comunicação, ela precisa de energia elétrica. Então, tudo aquilo que você precisa para ter uma indústria, você precisa de uma cidade que forneça isso para que a indústria possa se desenvolver. Então, é muito difícil você falar sobre urbanização e não falar sobre industrialização. Porque, basicamente falando, indústria e cidade andam lado a lado. Claro, já havia cidade muito antes de ter indústria, mas o que causou esse maior crescimento do processo de urbanização, com certeza foi o processo de industrialização. O que leva muita gente para a cidade é o desenvolvimento das indústrias, né? E as pessoas vão sair de algum lugar, elas vão sair do campo, elas vão sair do campo em direção à cidade, aí vem o chamado êxodo rural. Bom, qual é a ideia por trás de tudo isso? A ideia por trás disso, pessoal, é vocês compreenderem que existe uma relação direta, uma relação intrínseca entre cidade e indústria, uma vez que a indústria precisa da cidade para que ela possa se desenvolver. Sendo assim, a gente vai cair nesse mapa que vocês vão ver aqui, ó, nessa página, na página 3.10.1. Olha só. Deixa eu até abrir maior para vocês. Vocês sabem que uma coisa que sempre cai em vestibular é a análise de mapa, né, pessoal? Sempre cai no vestibular, então é muito importante a gente saber analisar mapa e principalmente a gente ter uma noção de mapa é muito importante. Então, por exemplo, né, é interessante você saber América do Norte, América Central, América do Sul, América, né, África. Parece básico, eu sei, tá? Mas tem muita gente que erra na localização. Oceania, Ásia, né? Europa Ocidental, Europa Oriental, né? Oriente Médio, tá? Que é esse meio aqui. A África do Sul é um país, né? Não é um pedaço da África. Essa é a África subsaariana, que é a África que fica abaixo do deserto do Saara. Essa é chamada de África Branca, que é o norte da África. Enfim, existem várias nomenclaturas que é interessante a gente estar utilizando para que a gente possa realmente estar se localizando da forma correta, tá? E esse mapa está falando sobre a população empregada na indústria em porcentagem. Então, quantos por cento, né, da população tem emprego na indústria? Então, vamos ver qual é a legenda. Nesse amarelo mais clarinho, seriam menos de 10% das pessoas trabalhando nas indústrias. No tom de amarelo um pouquinho mais escuro, né? De 10 a 29%, nesse próximo do laranja de 30 a 49%, esse mais próximo do vermelho acima de 50%, e esse que está sem dados, bom, né, o nome já explica, é sem dados mesmo. Então, olha só, o que chama atenção, né, o que nos chama atenção de forma geral, né, sobre esse mapa? Ele nos chama atenção, pessoal, principalmente para você perceber o seguinte: de forma geral, né, existe, né, uma certa homogeneidade, né, na quantidade de pessoas que trabalham em indústria. Olha a América. A América, basicamente, né, tem o mesmo percentual em todos os países, com exceção aqui da Guiana Francesa e do Suriname, que não tem os dados divulgados. Agora, quando você olha, por exemplo, para a África, dá para você perceber que muitos países não divulgam os dados e alguns países apresentam menos pessoas trabalhando nas indústrias. Quando você olha para a Europa, dá para a gente notar claramente que nessa parte da Europa Ocidental já tem áreas que tem mais gente trabalhando
trabalhando nas indústrias, que são áreas que apresentam aí, né, um grande processo de industrialização. Então, o que a gente precisa perceber, né? O que a gente precisa pensar dessa forma? Dá para você perceber, pessoal, que de forma geral, nos lugares que tem, né, mais urbanização, você vai ter mais pessoas trabalhando nas indústrias. Aonde você tem menos urbanização, menos pessoas morando em cidades, então você vai ter menos pessoas trabalhando nas indústrias, entendeu? Essa é a relação. Quanto mais rural é um país, quanto mais agrário é um país, menos cidades ele vai ter, óbvio. Então, menos pessoas trabalhando em indústrias. Quanto mais urbanizado é um país, quanto mais cidades esse país tiver, e não tem que ser cidade em quantidade, tipo, 1.000 cidades, 2.000. Não, tem que ser cidade em relação à população, né? Bastante gente morando na cidade. Então, quanto mais urbanizado for um país, certamente maior será a parcela da população que trabalha em indústrias, tá? Então dá para fazer uma análise bem bacana, bem interessante a partir desse gráfico. E depois a gente vai chegar, né, falando sobre o processo de industrialização, a gente tem que meio que entender, né, como que essa indústria foi se desenvolvendo. Porque, beleza, né, vocês já entenderam que isso tudo é um processo, vocês já pegaram a ideia de que isso tudo começa de uma forma, vai do artesanato, vai para a manufatura, vai para a maquinofatura, vocês já entenderam isso, né? Depois a gente destrinchou os tipos de indústria. Indústria de bens duráveis, de bens não duráveis, intermediários, indústria leve, indústria pesada. Beleza, já destrinchamos isso também. Fizemos uma análise onde a indústria depende diretamente da urbanização para se desenvolver, né? Ou seja, é muito importante que a indústria tenha a cidade próxima dela para que ela, de fato, possa fazer o seu desenvolvimento. Então, assim, uma maneira muito evidente, né? Nós estamos caracterizando cada pedaço do processo de industrialização. E esse processo, pessoal, também tem um processo histórico, tá? E esse processo histórico, ele passa por várias revoluções industriais, né? Nós temos aí 3 revoluções industriais pelas quais nós já passamos e estamos caminhando aí para a chamada 4ª revolução industrial, né? A indústria 4.0, que seria um novo momento no processo de industrialização, que vai contar aí com uma revolução principalmente nos sistemas de informação, na biotecnologia, na nanotecnologia, né? Isso com certeza vai revolucionar muito a questão do desenvolvimento das indústrias. No entanto, é importante a gente saber caracterizar o que aconteceu em cada uma das revoluções industriais. Eu vou me atentar, pessoal, àquilo que de fato é cobrado nos vestibulares, beleza? Eu vou ficar mais focado no que o vestibular cobra. Então, por exemplo, não vai ser em geografia que vocês vão ter uma aula tudo sobre a Revolução Industrial. Não é comigo essa aula, vocês vão ter essa aula com história, tá? O que vocês vão ter com geografia é o que cai no vestibular em relação às revoluções industriais. Então, cai muita localização, por exemplo, primeira revolução industrial, Inglaterra, né? Quando, né? Qual que era o contexto da época? Poxa, segunda metade do século XVIII, por volta de 1750, né? A gente estava vivendo ali um contexto onde o mundo já tinha passado pelo processo de colonialismo, né? A gente estava ali com a Europa em grande crescimento populacional e, de repente, você tem ali o surgimento da máquina a vapor, vai iniciar o processo de neocolonialismo, que é quando a Europa vai colonizar a África e a Ásia, então cai, né, essa ideia de momento histórico. Fonte de energia, sempre cai no vestibular as fontes energéticas, pessoal. O que cada revolução industrial usou como fonte energética? No caso, apenas um exemplo da primeira revolução foi o carvão mineral, né? E características, né? Características que marcam as revoluções industriais. Então, por exemplo, na primeira revolução industrial, a gente teve o advento da máquina a vapor, isso revolucionou o modo como as pessoas produziam, isso revolucionou o modo como as pessoas fabricavam os seus produtos, né? Agora você fabrica muito mais, com uma qualidade melhor e um valor de produção muito mais baixo. Isso deu, né, isso fez com que houvesse, de fato, uma revolução na forma como você organizava a sociedade. Por isso que é a Revolução Industrial. E as consequências, né, pessoal? Então, a gente vai perceber que a Inglaterra desponta como a grande potência do século XVIII, entra no século
século XIX como grande potência. A gente percebe que as cidades vão crescer demais, né? Vai ter uma grande expansão urbana, um grande êxodo rural. Nós vamos perceber que as cidades que vão mais crescer na Inglaterra são as cidades que ficam próximas às reservas de carvão, que eram utilizadas pelas indústrias, né? Cidades como Manchester, Liverpool, né? Sheffield, são cidades que vão crescer muito na Inglaterra, porque todas estão próximas às reservas de carvão, que vão ser a base da Revolução Industrial. Aí a gente vai ter também aquela consequência direta para a população, né? Então, ambientes de trabalho muito insalubre, né? A galera trabalhando numa situação péssima, jornadas de trabalho de 16, 18 horas por dia, muita gente, né? Muitas crianças trabalhando nas fábricas. Então, também tem esse contexto, né? De como a sociedade foi se organizando através dessas revoluções industriais. Então, agora, né? A partir desse ponto, nós vamos passear um pouquinho aí pelas revoluções industriais, conforme eu falei para vocês. Não vou entrar nos detalhes históricos, né, contar os aspectos históricos, porque não cabe a mim fazer isso. Por exemplo, uma coisa que sempre cai no vestibular, que está ligado com a Revolução Industrial, é um processo chamado de ludismo, tá? Não sei se vocês já viram isso em história, mas o ludismo foi quando os trabalhadores se revoltaram e começaram a quebrar as máquinas das indústrias, exigindo melhores condições de trabalho. Não vou explicar para vocês o contexto, né, por que rolou tudo isso, é um processo de história, tá? Mas eu vou caracterizar com vocês as revoluções industriais, trazer as principais informações e jogar aquilo que realmente é importante para a geografia. Fechou? Beleza? Tranquilo? Qualquer coisa vocês vão me chamando aí para a gente trocar uma ideia, tá bom? Vamos começar então, pessoal, a falar aí primeiro, né, sobre a primeira revolução industrial, que vai ser aquela primeira que nós vamos estudar, né? Nós vamos passar pela primeira, segunda, terceira e quarta revolução, que seria meio essa que está em andamento, vamos assim dizer, né? E vamos caracterizar cada uma dessas revoluções industriais, beleza? Para começar a falar sobre esse assunto, porque vocês já devem ter estudado isso lá no F2, ou já estudaram no primeiro ano, acredito que não, acho que não chegaram nisso ainda não, né? Mas vocês já estudaram no F2, vamos relembrar um pouquinho do que foram as revoluções industriais, principalmente a primeira. Dá só uma olhada aqui, ó. Voltando para a Revolution, o pioneirismo inglês foi o principal motivo para a Inglaterra se transformar em grande potência mundial, a oficina do mundo. Dentre os motivos para tal pioneirismo está a invenção da máquina a vapor no Reino Unido, algo essencial para o boom industrial e marcará a primeira fase deste processo. Mas nada disso teria sido possível sem dois fatores fundamentais. O primeiro, a chegada da burguesia inglesa ao poder político no século XVII. Isso fez com que o Estado adotasse uma série de medidas que beneficiaram o desenvolvimento industrial. E o segundo, os ingleses terem passado séculos acumulando riquezas com as mais diversas atividades, tipo comércio internacional, tráfico de escravos, cercamento de terras e o corso, uma prática de roubo a navios de outros países, uma espécie de pirataria em nome do Estado, entendeu? Então, tudo isso rendeu um montão de capital que os ingleses investiram na indústria. Professor, e a mão de obra para a Revolução? De onde veio? Atenção para esse ponto tenso. A relação entre os dois polos da produção, trabalho versus capital, operários e burgueses. Já naquela época, a burguesia gozava de algumas vantagens, em parte devido às revoluções inglesas do século XVII, que nós falamos agorinha mesmo, que concederam poderes para a classe burguesa no parlamento, limitando até a participação da aristocracia e da realeza. A burguesia inglesa era a mais poderosa do mundo, governando seu país ao contrário dos regimes aristocráticos do resto do continente. Para os operários era outra história, marcada por muita exploração. A classe operária surgia conjuntamente com as fábricas, graças ao cercamento de terras para a burguesia. Muitas famílias de camponeses foram expulsas, e foi esse êxodo rural que expandiu os latifúndios, trazendo a mão de obra
necessária para encher as fábricas nas cidades. Porém, os trabalhadores das fábricas viviam em condições precárias, com uma alta carga horária, uma remuneração irrisória e ainda sem nenhum direito garantido por lei. Essa tensão entre classes gerou muita revolta, culminando em movimentos como o cartismo e o ludismo. Para quem tá achando complicado, respira fundo. Lembre-se que a qualquer momento você pode dar aquele pause esperto para baixar o mapa completo no link na descrição aqui embaixo. Aliás, no card aqui em cima tem outros vídeos dessa playlist para você continuar estudando. Continuando, os luditas, como ato de protesto, invadiam as fábricas para destruir equipamentos. Por isso eram conhecidos como os quebradores de máquinas. Já os cartistas tentavam conseguir direitos através da política. Eram as cartas do povo. A expansão da Revolução Industrial se deu em 3 fases. Na primeira, em meados do século XVIII e início do século XIX, ela se estendeu da Inglaterra até a França. E o principal combustível era o carvão. Na segunda fase, já no final do século XIX, as máquinas se espalharam para o resto da Europa, Estados Unidos, Japão, sendo o principal combustível o petróleo. E começavam a usar os motores a combustão. Inclusive, o neocolonialismo ou imperialismo ou o domínio das potências capitalistas sobre regiões consideradas mais atrasadas do globo só foi possível com a ascensão econômica e militar trazida por essa fase da Revolução Industrial. E a independência desses países só começaria a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, acredita? Na terceira e última fase, já no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, a Revolução se expande para outras regiões do mundo, trazendo tecnologias de massa ainda hoje presentes no nosso dia a dia. Aliás, muitas coisas presentes no nosso estilo de vida são consequências dessa revolução que começou lá na Inglaterra no século XVIII e nunca mais acabou, né? Ela tá aí até hoje. A grande importância da industrialização foi tornar os métodos de produção mais eficientes que os conhecidos na época. Passamos a produzir mais em menos tempo e com maior qualidade. As mercadorias ficaram mais baratas por estarem sendo produzidas mais rapidamente, o que também estimulou o consumo, abrindo portas para a onda de consumismo que começou a se estabelecer principalmente a partir da terceira fase da Revolução. Todo esse processo de revolução que a gente acabou de ver aumentou o quê? Aumentou o crescimento desordenado das cidades, assim como a poluição ambiental no mundo inteiro, ameaçando inclusive o futuro da vida na Terra. Tcharam! Mas isso é uma outra história que vai envolver ambientalistas, geógrafos, biólogos, beleza? Agora ficou mais fácil entender, né não? Pra quem ainda tá com dúvida, assiste de novo e de novo, quantas vezes você quiser. Ou então deixa seu comentário aqui com a Bom, então como vocês viram, né, pessoal, aí nesse breve resuminho, né, sobre as revoluções industriais, com foco mais na primeira, é claro, né, nós tivemos aí então um processo que realmente transformou o espaço mundial, transformou o espaço global. Ele começa na Europa, se espalha para a França e depois, né, não para mais. Desculpa, começa na Inglaterra, né, se espalha para a França e depois não para mais, e foi aí, né, uma revolução que ela vai começar principalmente por conta da burguesia, né, a burguesia que vai tomar conta realmente desse processo de desenvolvimento, principalmente lá na Inglaterra, aonde eles tinham mais poderes, inclusive, que a monarquia. É claro, pessoal, que esse ter mais poder, não é que eles mandavam mais, mas a representatividade deles era muito maior. E como a gente percebia que o modelo agrícola já era um modelo superado, né, desde o fim do feudalismo, a gente começa a entender, então, que esse processo do artesanato, da manufatura, que vai virar a maquinofatura, ele vai explodir através do advento da máquina a vapor, né? A grande sacada é vocês entenderem que a máquina a vapor trouxe todas essas possibilidades. Porque até a máquina a vapor existir, pessoal, a maior tração, né, a maior força que o ser humano conseguia fazer, ou eram com o auxílio de animais,
né? Ou era utilizando as forças da natureza, como, por exemplo, moinho de vento, moinho de água, ou então ele conseguia, né, pegar ali vários animais e fazer com que os animais puxassem, né, alguma coisa. Daí vem a expressão, né, quantos cavalos tem o motor desse carro, né? É a quantidade de, né, ele tem 70 cavalos, então significa que ele puxa como se fosse 70 cavalos puxando, né? É nessa analogia. E a partir do ponto que você tem, né, o surgimento da máquina a vapor, então daí você vai ter o quê? A máquina fazendo força pelo homem. E mais, a máquina sendo alimentada por um combustível, né? Porque a grande sacada da máquina a vapor era o seu modo de funcionamento, né? Você usava o carvão, para o carvão aquecer uma caldeira, essa caldeira estava cheia de água, e conforme essa água ia evaporando, ela passava, né, pelos dutos da máquina, então ela ia fazendo essa movimentação, né? É um processo onde você usava, né, a energia da queima do carvão, principalmente, né, para você utilizar essa energia da queima, para que isso, né, fosse utilizado para movimentar peças, e essas peças vieram, então, aí a máquina a vapor. Bom, a partir desse ponto, pessoal, a partir dessa ideia, né, da máquina a vapor, a gente revolucionou o modo como a gente produzia. A gente revolucionou o modo como o mundo via toda a sua produção. Principalmente, já falei para vocês, por causa de disponibilidade, né, por conta da produtividade e principalmente por causa do preço mais baixo. Então, nesse sentido, pessoal, nós vamos aí entrar numa outra era da nossa história, né, uma era pós-revolução industrial. E o nosso mundo, ele foi revolucionado, né, por essa grande revolução, e as marcas permanecem aí até os dias de hoje, né? Então, é como eu falei para vocês, a gente pensa no processo de urbanização e a gente já pensa nesse processo como sendo assim, né? Caramba, né? O que mais leva pessoas para a cidade? As indústrias. Como que a nossa sociedade está organizada? A nossa sociedade ela é muito industrial ainda, tá? Ela é bem industrial e talvez vocês nunca tenham percebido isso. Por exemplo, a gente está com aula virtual, tá? Mas se a gente estivesse em sala, esquece pandemia, tá? Em sala, como que é o nosso ensino? Tá? Não o ensino do Dom Bosco, o ensino das escolas no Brasil hoje, tá? No mundo de uma forma geral. Como que ele é? Ele é um ensino industrial. Sabe por que ele é industrial, pessoal? Porque, primeiro, todos vocês vão para o mesmo lugar, a escola, certo? Que nada mais é do que como se fosse um grande galpão cheio de repartições. A indústria é um grande galpão cheio de repartições. Aí você tem os trabalhadores, e no caso dos trabalhadores da indústria, né, você tem ali as pessoas que vão para o trabalho, elas vão desempenhar alguma função, certo? No caso da escola, vocês movimentam a escola, vocês e nós professores, né? Porque nós vamos lá para ensinar e vocês vão lá para aprender. Vocês usam uniforme, porque na indústria também usa uniforme. De repente, vocês têm uma coisa chamada intervalo, que lembra muito aquilo que tem na indústria, o pessoal para comer. E quando você sabe que uma aula acabou? Quando toca o sinal. Quando você sabe que o turno acabou da indústria? Quando toca a sirene, quando toca o sinal na indústria. Todo mundo fica perfilado um atrás do outro, como se fosse uma grande linha de produção. Na indústria é assim, na sala de aula é assim. E como que você sabe quem é o trabalhador que vai receber mais ou o trabalhador que vai receber menos? Aquele que tiver a maior produtividade. E qual é a produtividade de vocês? Notas. Notas, tá? Então, o nosso ensino, beleza? O nosso ensino não Dom Bosco, o nosso ensino a nível Brasil e a nível de mundo, quase todo mundo, tá? Ele ainda é um ensino pautado numa revolução industrial. A nossa sociedade ainda é muito organizada pela revolução industrial, né? A gente tem, por exemplo, o semáforo. O semáforo, o vermelho para e o verde segue, que é exatamente o fluxo de uma fábrica. A luz vermelha da máquina indica que ela está parada, a luz verde indica que ela vai funcionar. Assim, o nosso trânsito, né? Cada um de nós fica numa faixa, cada um de nós segue dentro de uma rua, né? Como se fosse uma grande movimentação industrial. Então, a nossa sociedade ela é muito organizada de uma forma industrial ainda, né?
Claro, tivemos muitas mudanças, muitas transformações, é claro que não é mais a mesma coisa, mas ainda existem muitos resquícios da Revolução Industrial dentro da nossa sociedade, né? Então, só para vocês perceberem, pessoal, que muitas vezes a Revolução Industrial, ela vai muito além, né, do desenvolvimento da indústria, da máquina a vapor, blá, 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 blá. Ela se reflete na própria organização da nossa sociedade e na forma como a gente organiza. Então, é interessante fazer essa reflexão. É isso, por exemplo, que o vestibular pede de você, junto com sociologia, entendeu? É nesse sentido que o vestibular, ele pede que você faça a análise a partir do olhar da sociologia, ou seja, é você ter esse olhar sociológico para aquilo que estava rolando naquele momento histórico. É assim que é feita uma questão do Enem, que eles juntam geografia, história e sociologia, para você responder uma pergunta de Revolução Industrial. Aí você pega a pergunta e você fala assim, ó, caramba, Bruno, mas essa pergunta é de história, é de geografia ou é sociologia? É tudo, porque na verdade o que interessa para o vestibular é a sua somatória de conceitos para você responder as mais diferentes questões dos mais diferentes modos. Então, fica a minha dica aí para análise futura de vocês em questões de vestibular, em testes de simulado. É interessante ficar bem atento a isso, beleza? Continuando, pessoal, dentro do contexto da primeira Revolução Industrial, acho que uma das principais características é a precarização do ambiente de trabalho. É nessa época, por exemplo, que muitos ideais que a gente tem nos dias de hoje, né, e são ideais que são fortes nos dias de hoje, vão surgir, como, por exemplo, o marxismo, né? Toda aquela estrutura do marxismo, né, que é pensada na chamada luta de classes, na mais-valia, ela vai ser pensada em cima da primeira Revolução Industrial. Porque, claramente falando, você tem ali dois mundos que acabam se formando. Né, são os donos das fábricas, que vão ser ali os burgueses, né, donos de fábricas, e do outro lado você vai ter o proletariado, que são os trabalhadores, né? Aqueles que viviam trabalhando dentro das fábricas. E quando você faz surgir essas duas classes sociais, você percebe que existe, né, um pequeno grupo de pessoas que são os donos das indústrias, que estão claramente, né, se aproveitando muito desse processo para conseguir enriquecer cada vez mais e, consequentemente, né, também aí expandir os seus negócios. E do outro lado, você tem uma classe operária, né, que é aquele operário que está sendo explorado por uma fábrica que não te dá a menor condição de você trabalhar e que gera a riqueza do dono da fábrica. Esses ideais, né, os ideais da luta de classes, os ideais de você olhar para esse cenário, a forma como você enxerga isso, e principalmente a revolta que vai surgir a partir disso, isso é a base do marxismo, né? Isso é a base daquele movimento social marxista, que é basicamente essa luta de classes, né? Então, a partir da Revolução Industrial, você vai meio que deixar os ânimos mais acirrados, entendeu? É por isso que vão surgir muitos movimentos, como o ludismo, que eu contei para vocês, que vão sair quebrando as fábricas, porque eles percebem que está tendo um acúmulo de capital muito diferente entre o dono da fábrica e o cara que trabalha. E, na verdade, pessoal, o que a galera mais reclamava era das condições de trabalho, entendeu? Porque a galera trabalhava num ambiente totalmente insalubre, sem nenhum tipo de proteção, eles basicamente não tinham nenhum direito, ou seja, não tinha hora de descanso, não tinha dia de descanso, eles comiam enquanto trabalhavam, se você se machucava, o problema era seu, as jornadas de trabalho eram exaustivas, muitas crianças trabalhavam nas fábricas, eram sujas, escuras. Nossa, você poderia contrair doenças ali dentro, porque você não tinha nenhum tipo de limpeza. Então era um ambiente muito insalubre, sabe? Era uma coisa muito zoada, assim, vamos por assim dizer. E é justamente, né, nessa ideia de mundo zoado, vamos assim dizer, né, dessa ideia de pensamento, né, onde você privilegia muito né, em detrimento do outro, é onde você vai ver esse sentimento de revolta surgindo. E aí, quando você pega lá, né, aquilo que o Marx, né, e aquilo que o Engels, eles acabaram escrevendo, eles acabaram refletindo a época, né, era um reflexo da época, tá? Era aquilo que eles viam, né, na sociedade, era a forma como eles analisavam a sociedade, e aí eles pensavam naquela
aquelas teses lá e tal, como um reflexo do que eles tinham analisado. É claro, pessoal, que hoje o mundo mudou bastante, né? A organização social também mudou, mas a gente não pode deixar de falar sobre isso. É uma coisa super importante e tem uma grande relevância, né? E pelo amor de Deus, eu não estou defendendo nenhum lado aqui, tá? Para deixar bem claro para vocês. Eu estou só contando o que rolou e estou contando quais foram as consequências disso. Falando sobre consequências, eu já estou acabando a minha aula, é interessante vocês saberem que nesse sistema que estava sendo colocado em prática, principalmente, né, nessa exploração da mão de obra e também da mão de obra infantil, vai surgir um cara que vai olhar para essa galera e vai falar assim, ó, caramba, meu, dá uma olhada naquelas crianças, elas estão trabalhando, elas não estão estudando, elas só vão ter um futuro se elas deixarem de trabalhar e forem estudar. Alguém precisa fazer alguma coisa por elas. Alguém precisa olhar por aquelas crianças. Porque elas estão lá, todas trabalhando em fábricas, trabalhando em indústrias, se enfiando em lugares altamente tóxicos, né? Nossa, tendo uma qualidade de vida horrorosa. E aquelas crianças deveriam estar estudando, deveriam estar brincando, deveriam estar passando um tempo aproveitando mais a sua vida. Que era, né? Até porque essa noção de criança, de infância, pessoal, é uma noção bem do século XIX, do século XX, tá? Para você ter uma noção, a palavra infantaria do exército, né, vem de infantil. Então, a infantaria, que era o exército mais baixo, eram as crianças, né, os jovens, adolescentes, que iam para o combate. Então, essa noção de infância, essa noção de criança, ela foi sendo construída mais no século XIX, no século XX. E aí, quem que foi um cara que olhou para aquela galera, vendo jovens e crianças se matando nas fábricas e falou assim, não, eu vou fazer alguma coisa. Eu não posso deixar isso acontecer. Isso aí tá muito errado. Eu vou fazer alguma coisa. Sabe quem é esse cara? O cara que dá nome ao nosso colégio, Dom Bosco. É nesse mundo que Dom Bosco nasce, entendeu? É nessa sociedade que Dom Bosco vive. E esse cara, o Dom Bosco, ele vai olhar para aquela galera e vai falar assim, ó, não, meu, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é possível que esses jovens vão ficar aí abandonados, sem nenhum tipo de atenção, e vão estar perdendo a vida deles aí, trabalhando pra caramba, sem que ninguém olhe por eles, né? Dom Bosco foi um cara que surgiu nessa época de primeira revolução industrial, é alguém que fez uma leitura muito, sabe assim, muito boa da sociedade naquela época, e bom, o resto é história, né, pessoal? A gente está aqui para mostrar que a análise que aquele cara fez, ela vale até os dias de hoje. Afinal de contas, nós estamos estudando num colégio que leva o nome dessa pessoa. E a gente acredita na filosofia que ele criou, né? Então, as consequências da Revolução Industrial são muitas, né? E a forma como esse processo moldou a nossa sociedade também é única. Por isso que por isso que é tão importante a gente estudar, mas igual eu falei para vocês, né? Olha quantos retrospectos eu fiz. Eu puxei um lado histórico, puxei um lado filosófico, puxei um lado social, e tudo isso dentro do conceito da geografia. É assim que a gente vai estudar a Revolução Industrial, trazendo os diferentes olhares, de diferentes formas, de diferentes prismas, sempre com essa ideia de preparar vocês de uma forma total, né? Porque é isso que você vai ter que responder no seu vestibular. Não é perguntar, né? Ah, onde surgiu a primeira Revolução Industrial? Imagina, quais foram as consequências para a sociedade após a Revolução Industrial? Oi. Deu tempo da aula já. Sim, já vou finalizar, viu? Então, é nessa ideia que a gente vai trabalhar daqui para frente. Beleza? Pessoal,